Olá pessoal, hoje estamos aqui para conhecer o Framework Phaser. Mas para que serve o Framework Phaser? O Framework Phaser, acessado através do site phaser.io, permite o desenvolvimento de jogos digitais utilizando as linguagens JavaScript e TypeScript. Assim, o Phaser permite o desenvolvimento de jogos para web e mobile. Fique ligado no site phaser.io. Lá tem muitos exemplos e informações que podem lhe ajudar. Vamos iniciar o projeto Phaser através da ferramenta Replit, mas só depois da vinheta. Continuando a nossa aula inicial sobre Phaser, nós já estamos aqui logados no Replit, integrados ao GitHub. Na descrição do vídeo possuem links para aulas mostrando como criar contas nesse ambiente no Replit, bem como criar contas no GitHub e vincular as duas contas, tá? Então nós já estamos aqui logados. Então o objetivo dessa aula é criar um projeto utilizando o Phaser, tá? E a partir desse projeto fazer algumas análises iniciais, tá? Antes de iniciar esse tratamento, eu vou acessar aqui o site do phaser.io, vou fazer alguns comentários rápidos para que vocês tenham uma referência de consulta de material. Então, vou criar uma nova janela aqui, utilizar o endereço phaser.io. Então ele vai abrir essa janela inicial aqui. Ele tem alguns itens relevantes, tá? Já vou comentar todos não, pelo menos alguns deles que eu considero mais importantes. Mas o Phaser é um framework, né, uma API em JavaScript que permite a criação de jogos para web e mobile, tá? Eu acho um pouco exagero eles colocarem esse HTML5 aqui como se o framework fosse para HTML5, que na verdade é um framework baseado em JavaScript. Inclusive ele pode integrar com outras ferramentas como, por exemplo, React Native, que é mobile, direcionadamente desenvolvida para atender apps mobile. Apesar dele fazer renderização, né, e essa renderização continua sendo baseada em APIs Canvas, WebGL do JavaScript, né? Então, assim, eu acho curioso até o fato deles usarem o termo HTML5 aqui na divulgação do framework, mas tudo bem. Ok? Queria só destacar aqui essa aba de downloads, onde vocês podem fazer download do Phaser, tá? O Phaser trabalha basicamente com duas versões, a versão 3 e a versão 2. Vocês vão encontrar exemplos para as duas versões da API, tá? Ele pode ser desenvolvido em JavaScript, TypeScript, tá? Existe uma possibilidade de desenvolver isso usando um ambiente include diretamente, mas não vou mostrar isso no momento. Tem uma parte aqui de aprendizado, onde vocês vão encontrar várias informações, como códigos, como fazer o primeiro jogo, as APIs.
que tem uma Game Dev Academy, muitos tutoriais. Então, assim, tem bastante material com relação ao Phaser, tá? Mas os materiais mais interessantes eu entendo que estão justamente no próprio site do Phaser, que é nessa parte de exemplos aqui. Onde ele me apresenta N casos de exemplos, né, voltados para soluções de problemas específicos. Por exemplo, eu quero trabalhar com áudio, ele me apresenta exemplos de como tratar áudio. Eu quero trabalhar com câmera, ele me apresenta exemplos de como trabalhar com câmera. Eu quero trabalhar com eventos, ele me apresenta exemplos de como trabalhar com eventos. E vários outros detalhes, tá? Que ele me apresenta como exemplos, tá? E esses exemplos eu consigo observar os códigos. Eu vou entrar num aqui, que foi o de câmera, né? Então, câmera 3D, multicâmera, várias câmeras, várias configurações, vários testes. A gente consegue testar o efeito esperado. E também, vou pegar um qualquer aqui. Você está falando do flash, pela nomenclatura a gente não sabe o que acontece, né? Então, nada melhor do que poder de fato testar ou observar o código, certo? Então, aqui ele mostra a execução e logo depois ele mostra o código para chegar a esta execução. Então, isso ajuda bastante no aprendizado, porque ele me mostra de uma forma prática como trazer algum recurso para o jogo que a gente está projetando, está desenvolvendo. Então, eu gosto muito dessa estratégia. Talvez esse seja o link mais importante do Phaser.io, depois da possibilidade de instalar a própria ferramenta. Ok? Ao longo das aulas a gente vai explorando mais esse ambiente aqui, que é um ambiente que eu entendo que é base para o desenvolvimento. Vamos voltar aqui para o Replit. Aqui no Replit eu vou criar, eu estou na conta CompTube, tá? Eu vou criar um diretório aqui, um new folder, vou chamar de Games. Vou entrar nesse diretório e vou criar um projeto, né? No Replit chama de Rep. Aqui a gente tem um ponto importante. A gente não vai criar um projeto utilizando, por exemplo, HTML, CSS, JS. Tá? Nós vamos utilizar o template do Phaser que já está disponível no Replit, o que facilita um pouco a nossa vida por uma condição de estrutura e garantia de que aquilo que a gente está tentando desenvolver vai funcionar mais adequadamente, sem maiores riscos. Então a gente vai usar o template, que é uma estrutura pré-pronta do jogo. Então ele tem um template Phaser.js, então a gente vai colocar aqui. Então aqui, como é que é o nome desse projeto? Esse projeto, na verdade, o objetivo dele é apenas esclarecer para vocês alguns detalhes da codificação e da estrutura. Então eu vou colocar aqui como projeto ini. Apenas isso, não é um jogo em específico, tá? Ao longo das aulas nós vamos trazendo vários exemplos, inclusive trazendo joguinhos e comentando como a codificação é organizada e quais são os recursos genéricos ou específicos que a gente está tratando.
Então vou criar aqui esse projeto. Ele já vai me trazer um projeto inicial, tá? Que é um projeto do Replit especificamente. Vocês vão observar que ele usa inclusive a logo do Replit, ou seja, foi um projetinho construído para o Replit especificamente, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar aqui é o seguinte: nós temos uma estrutura de arquivos, tá? Que a gente tem que observar antes de qualquer coisa. O que tem nessa estrutura? Tem um arquivo index, o que é normal, né, para uma aplicação web. A gente tem um arquivo de estilo. Esse arquivo de estilo não tem informação nenhuma, mas poderia ter informações de estilo CSS aplicadas ao HTML. Mas, como eu comentei antes, o HTML a gente vai observar, daqui a pouco eu volto no HTML, a gente vai observar que o HTML ele não tem grandes codificações, ele tem uma chamada para esse código aqui, script, que é onde está a definição de todo o jogo, tá? Além disso, o HTML faz o que? Ele aponta para a API Phaser 3.16, tá? Que está disponível na internet. Então é isso que basicamente que o HTML faz. Ele simplesmente chama o código do jogo, né? Eu posso até colocar alguma coisa visual em torno disso, mas os efeitos são pequenos, tá? Mas eu posso estilizar esse conteúdo aqui. Além disso, eu tenho uma pastinha aqui chamada Assets, que é onde eu vou disponibilizar as imagens que eu trato no jogo. No caso aqui, ele tem uma imagem chamada replit.png, que é a logo do Replit, exatamente esta imagenzinha aqui. E o arquivo mais relevante, que é o script.js, tá? O script.js é onde eu tenho efetivamente o jogo, tá? Esse jogo aqui eu vou executá-lo agora para vocês observar o que acontece aqui nessa configuração do projeto. Ele disponibiliza aqui para mim a console aqui nesse espaço mais à direita. Aqui em cima ele está me disponibilizando o código de arquivo que eu estou trabalhando, e aqui centralizado embaixo ele me apresenta uma janela do browser. Então, se eu mando executar esse código, ele executa nessa janela aqui, tá? Ele está solicitando que eu aguarde um pouco aqui. Acho que eu preciso. Pronto. Rodei novamente. Então, o que ele me mostra aqui? Ele me mostrou esta informação como se fosse o jogo na janela. Fez o template, move around, move com, né, as setas para as chaves, ou as chaves, né, WASD. Então ele está configurado esse joguinho para que eu consiga movimentar esse símbolo, né? Eu posso usar as teclas WASD, né? Na verdade, W para cima, S para baixo, D para a direita, A para a esquerda, ou então as setas para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Entretanto, essa janela aqui ela fica um pouco ruim de observar o resultado do jogo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e abrir isso aqui numa nova tab. Então, se eu clico aqui numa nova tab, ele abre essa tab numa nova janela, o que permite que a gente interaja melhor com o jogo. Ok? Pronto, abriu. Então aqui eu consigo
observar melhor o resultado do jogo quando eu abro nessa nova tab aqui, ok? Bom, então quem é o arquivo principal de todo esse projeto? O arquivo principal de todo esse projeto é esse código aqui, ó, script.js. É esse cara que a gente vai analisar inicialmente e futuramente fazer algumas modificações para evoluir no aprendizado aí do framework Phaser. Então vou abrir aqui o script. O que vocês vão observar, e eu gostaria que vocês abstraíssem algumas coisas inicialmente aqui. Vamos primeiro entender o seguinte, que a gente tem no Phaser algumas functions que a gente tem que implementar, tá? Esse código aqui está apresentando 3 functions, existe mais algumas, tá? Uma function relacionada à inicialização, outra de finalização, mas digamos que as principais functions a serem implementadas no Phaser são essas aqui. Uma que se chama preload, outra chamada create. Para quem não tem conhecimento sobre JavaScript suficiente, no canal existe uma playlist relacionada a JavaScript para iniciantes, então eu recomendo que antes de estudar sobre os jogos aqui, estude essa playlist, que é um curso de JavaScript para iniciantes. Então eu tenho essa function create e tenho essa function update, tá? O que é a function? Só para destacar, né? A function está definida aqui e o que envolve ela é todo esse bloco de código aqui, assim como na create, né? A definição da function está organizada através desse bloco em específico, e o preload está organizado a partir desse bloco específico. Como eu estou observando o resultado do código numa outra tab, né, que está aqui, eu vou aumentar minha área de visualização de códigos aqui no Phaser, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem 3 funções: preload, create e update. E elas têm uma razão de existir, tá? Elas são funções que são jogadas na minha cena de jogo. Basicamente o seguinte: a minha function preload, ela é nessa função que eu vou carregar todas as imagens que eu vou utilizar no meu game, tá? Eu simplesmente carrego as imagens, não posiciono, não faço nada nelas a não ser carregar as imagens, ou seja, para mim poder ter as imagens antecipadamente antes de executar o meu jogo. A função create, ela cria o meu cenário de jogo, é aqui que eu posiciono os meus elementos, tá? É aqui que eu crio as minhas condições de interação também, ou seja, toda a parte de criação do meu cenário de jogo, seja a organização dos personagens, seja a organização dos backgrounds, seja a organização de interação, eu coloco dentro dessa função create. E na função update vai ser todos os recursos que vão ser executados quando eu interajo com o jogo, tá? Então o Phaser ele nos obriga, de certa forma, a implementar essas 3 funções com esses 3 objetivos específicos. Isso, de certa forma, ajuda a organizar um pouquinho o nosso entendimento com relação ao jogo. Num primeiro momento, vamos apenas compreender a necessidade e o objetivo de cada uma dessas functions aqui. Eu não vou me ater ao detalhe dessa function nesse primeiro momento, tá? A gente vai aprendendo isso aos poucos, mas vamos deixar isso para um próximo momento. Gostaria de destacar aqui o seguinte: esse objeto ou variável
constante chamada config. Isso aqui na verdade é uma definição de um objeto, uma forma diferente de definição de objetos, inclusive um pouco diferente daquela que eu apresento no curso de JavaScript para iniciantes, né? Mas não deixa de ser um objeto configurado aqui. Então esse objeto, essa variável ou esse objeto chamado config, ele inicia aqui e ele finaliza exatamente aqui. Para que serve esse objeto? Esse objeto é um objeto que apresenta algumas configurações iniciais do jogo, tá? E esse objeto ele é repassado para esse, tá aqui, ó, config. Ele é repassado como parâmetro, tá, para essa função game aqui, tá? O que faz essa função game? Na verdade, essa função game é que de fato executa o jogo, tá? É ela que cria a minha renderiza, digamos assim, a minha janela. Tá? Vocês vão observar aqui que esse elemento aqui na tela, ou esse personagem do jogo, ele tem um limite aqui. Isso aqui é pré-configurado. Eu posso ampliar, posso diminuir este tamanho. Isso aqui é o que eu estou chamando de tela renderizada. Esse espaço que talvez vocês não consigam enxergar visualmente, mas a gente consegue observar pelos limites que o elemento aqui, o nosso personagem, o nosso logo, está direcionado. Então, é esse código aqui em especial no final que chama a API Phaser, né? Ou seja, cria um novo objeto, né, da API Phaser que cria o game, né? Ou seja, renderiza o game, disponibiliza o game para execução a partir dessa configuração inicial, que é esse objeto que eu acabei de destacar para vocês. Então o objetivo inicial aqui é só comentar sobre esse objeto em específico, tá? Então, primeiro atributo, né, desse objeto é o tipo, e aqui está escrito phaser.auto. São configurações relativas ao que? São configurações relativas ao tipo de API que eu vou utilizar para renderização da minha janela. Então aqui eu teria a opção de trabalhar com Canva ou WebGL, na verdade. A configuração auto, na verdade, é WGL, tá? Então, essa primeira linha aqui, a linha 24, ela diz respeito ao tipo de API que vai renderizar a minha janela, tá? Existem APIs para renderização de 3D, 2D, tá? O WGL é 3D e 2D e, digamos assim, essa configuração alta aqui está direcionando para o WebGL. Tá? Largura e altura da minha janela, então vocês podem configurar aqui o aumento ou a diminuição da janela, né? A gente já observou lá a janela. O background color seria o fundo da minha janela, tá? Esse fundo aqui, eu não vou mexer nessa configuração nesse momento. Depois eu tenho uma parte direcionada a questões físicas do jogo. Então aqui a gente começa a entrar em algumas características próprias de game, tá? Aqui está dizendo que toda a organização física do meu jogo é, por default, arcade, tá? A gente vai estudar mais para frente quais são as outras opções relativas ao arcade, mas o que eu tenho aqui, na verdade, são definições de como questões relacionadas à colisão, gravitação e outros elementos físicos vão ser tratados, tá? Então ele está usando aqui como default arcade.
Em outras aulas a gente vai estudar mais a fundo o arcade e opções em cima do arcade, tá? Aqui ele está criando um objeto de configuração chamado arcade, e dentro desse objeto de configuração arcade está criando um outro objeto de configuração relacionado à parte gravitacional, tá? Esse gravitacional aqui, ele está fazendo uma referência a atributos gravitacionais relativo ao eixo, tá? Se é o eixo X, se é o eixo Y, ok? Então, se vocês quiserem observar, ele está dizendo aqui que a minha gravitação com relação ao eixo zero ao eixo Y, desculpe, é zero. O que isso acaba impactando no meu código? Impacta que o meu elemento aqui, ele não está tendo efeito nenhum, em nenhum sentido, X ou Y, com relação à gravitação. Eu vou modificar aqui para vocês observarem o que significa na prática modificar algum valor aqui. Eu vou botar aqui 500, tá? E vou mandar executar o código. Vou abrir ele. Eu acho que se eu simplesmente atualizar aqui já vai ser o suficiente. O que a gente consegue observar aqui? E o elemento está caindo. Por quê? Porque agora eu tenho um efeito gravitacional, né? E eu consigo regular o quão gravitacional é. Então, no eixo Y. E é isso que a minha configuração inicial está dizendo. Então, eu consigo definir qual é o efeito gravitacional dos meus elementos, dos meus personagens no jogo já na configuração. Então a gente pode observar o seguinte, que eu simplesmente consigo ter todas as operações, mas ele continua tendo sempre uma tendência de cair. O quão rápido ele cai depende do quão como está configurada a gravitação e para qual eixo que eu estou utilizando. Ok? Então isso aqui já ajuda a gente a compreender um pouquinho com relação a toda essa configuração aqui física do meu jogo. Isso já está definido na configuração inicial. Poderia não estar, poderia estar definida em outra parte do meu código, poderia estar definida ou até inclusive modificada, né? Dentro das minhas funções create e update. Isso eu posso, de acordo com a minha necessidade do jogo, eu posso configurar, ok? E uma outra opção que eu acho interessante aqui é essa questão de debug. Quando ele coloca false, ele não me mostra nada na tela com relação à direção e algumas informações que poderiam ser úteis para mim entender melhor os meus elementos na tela. Então quando eu uso aqui, vou mudar para true e vou executar novamente. O que vocês podem observar que ele criou um elemento visual que me permite identificar a direção que o meu objeto está, porque muitas vezes esse objeto ele visualmente não está tão claro no jogo. Então isso na verdade é um modo para mim conseguir destacar o meu objeto ou os meus personagens e qualquer outro elemento que eu tiver no jogo de uma forma mais facilitada, porque muitas vezes tem muita transparência e eu não consigo identificar. Então aquela configuração nada mais é do que uma configuração que eu utilizo obviamente enquanto eu estou desenvolvendo. Depois que eu desenvolvi e testei, eu simplesmente tenho que colocar false aqui, porque senão vai ficar aquelas referências. Finalmente, pessoal, eu tenho aqui a configuração da cena. Então isso aqui também é algo muito importante, tá? Na configuração, que é onde eu faço uma referência a qual function de preload eu estou utilizando. Então eu tenho aqui um atributo de preload, eu tenho um atributo de create, eu tenho um atributo de update, e particularmente está sendo vinculado ao atributo de preload a function preload, que a gente já observou mais acima.
no atributo de create, a function create, que já está, que observamos mais acima, e o atributo update, a function update. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu poderia ter, inclusive, nomenclaturas distintas nessas funções, essas functions. Não precisaria ser necessariamente preload, desde que eu faça um mapeamento adequado aqui embaixo. Entretanto, o objetivo é sempre preload, create, update, independente do nome da function que eu estiver utilizando. E finalmente aqui a linha 44, né, o último destaque é onde tudo de fato acontece. Eu pego essa configuração, ou seja, eu peguei as referências para todas as functions, peguei a configuração inicial de tamanho de tela e outros detalhes que eu posso adicionar já na configuração inicial, passei essa configuração inicial para dentro do meu objeto game, e é esse cara que vai gerar de fato essa tela com essa execução. Ok? Então, inicialmente, era esses comentários que eu gostaria de fazer. Então, a nossa primeira aula, ela envolve um entendimento sobre a estrutura básica de um game no Phaser, né? Onde eu tenho essas functions necessárias e essa configuração que eu preciso fazer. Aprimoramentos com relação ao uso de configuração e também com relação aos códigos que estão dentro de cada uma dessas functions vão ser vistos em outro momento, em outras aulas. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Até uma próxima aula. Legal! Vocês gostaram do conteúdo? Então não esqueçam de se inscrever no canal, dar seu like ou dislike e voltar para conferir as outras aulas. Valeu!